Vamos entrar aqui numa questão espinhosa e que eu acho que tem tudo a ver com vários assuntos que a gente falou aqui no canal nos últimos meses. Eu, há algum tempo, fiz um vídeo falando sobre moto aqui em São Paulo, sobre os acidentes de moto em São Paulo, sobre o que está acontecendo com os acidentes de moto em São Paulo, que realmente é uma situação muito perigosa, deixa as pessoas aqui muito inseguras de dirigirem em São Paulo. Quase atropelei um motoqueiro esses dias, foi um bagulho muito foda, assim. E eu quero falar um pouquinho sobre os entregadores, que os entregadores são uma parte agora que são intrínseca da nossa cidade e que não tem como a gente falar sobre morar em São Paulo sem falar sobre os entregadores, acho que do Brasil inteiro, né? Virou opção de trabalho de muita gente, mas infelizmente nem sempre todos os trabalhos eles recompensam a galera do jeito que seria necessário. E aqui, ó, a pessoa que entrega o meu lanche pode estar passando fome. Como a gente se acostumou com isso? É um post aqui da Contente.você. Faz quanto tempo que a fome bateu na porta do motoca? Você pede um hambúrguer, acompanha a motinha no mapinha azul e em 8 minutos toca a campainha. O que quase nunca aparece na tela é que 3 entre cada 10 entregadores vivem em casas onde falta comida suficiente todos os dias. A pesquisa Entregas da Fome mediu uma taxa de insegurança alimentar de 32% entre trabalhadores de São Paulo e Rio de Janeiro, com 13,5% numa situação já classificada como fome moderada ou grave. É a versão 2025 do paradoxo. Enquanto a sacola térmica chega cheia, o estômago de quem pedala ou pilota pode estar vazio. 32% dos trabalhadores estão passando fome, entregando diretamente comida. Isso daqui é bizarro, como não tem a gente vai entrar um pouquinho mais assim, mas essa questão da uberização dos trabalhos, né, que a gente chama essa gig economy, essa cultura dos apps, ela é boa, entre aspas, porque o cara pode escolher o horário que ele trabalha, não depende de ser contratado, ele tem uma flexibilidade, mas o problema é que ele é colocado completamente como se ele fosse um empreendedor, entre aspas, quando ele passa longe. Isso aqui não é empreendedorismo, tá? iFood, Uber, gente, não é empreendedorismo. Passa longe de ser empreendedorismo. É um bico, é um trampo, não é empreender. E é muito ruim porque você tira completamente algumas garantias que uma empresa normalmente deveria fornecer ao seu funcionário, algumas seguranças, algumas estabilidades. Porque assim, eu tinha um amigo meu, o Dieguinho, que o pai dele, o Manolo, tinha uma esfirraria, né? Uma pizzaria esfirraria aqui na região da Moca, né? Ficava na gloriosa rua Jaboticabal, né? Brabíssima ali. Comíamos sempre esfirra lá, trocávamos ideia com ele e tudo mais. E o que acontecia? Vira e mexe ali, quando tava os entregadores, fazia ali uma esfirrazinha pros entregadores dele, fazia uma pizza, os caras conseguiam comer. Então o cara tinha a garantia de ter um rango ali. Então o cara alimentava o bagulhinho e continuava. Os iFoods, cara, papo sério, assim, os entregadores, eles são muito maltratados. É bizarro, assim, você vê, em alguns restaurantes são muito esculachados, são jogados de lado, é aquela entradinha lateral que é pra não atrapalhar a clientela, pra clientela não ficar espantada, não pode entrar de capacete, não pode entrar de mala, não pode entrar dos bagulho, não pode entrar não sei o quê. Então, assim, os caras são completamente escanteados e sucateados, assim, e tratados basicamente como se fosse um estorvo por muitas vezes, né? Tipo, vai, pega aqui e vai embora, pelo amor de Deus, assim. Você vê que não tem estrutura de uma água, você vê às vezes em alguns lugares aqui, próximo da minha casa tem muitos lugares de dark kitchen, né? Passo direto de carro na frente deles. Então você vê fileiras enormes, assim, de motos esperando entrega na frente do restaurante. Não tem água, não tem comida, não tem um sofá, não tem um lugar de qualidade. Você vê o cara sentado na calçada, você vê que às vezes quando tem um sofá velho, os caras acham um sofá velho na rua, que já foi mijado, sei lá, pro cachorro, que já foi e tal. Pegou chuva, os caras levam pra um canto que é pra poder ter um espacinho pra eles poderem ficar ali. Então, assim, a gente acaba invisibilizando algumas pessoas que fazem alguns serviços pra gente que são muito necessários pra nossa existência, né? E isso daí, banheiro é difícil, mas pensa nisso, o cara tá entregando na moto, qual banheiro que ele entra? Vai numa cozinha, tem aquela janelinha ali, tem banheiro? Não pode entrar no banheiro
do cliente. Pô, mas tem um banheiro pro iFood? Não. Mas, pô, aquele restaurante depende do iFood pra fazer as entregas, mas não tem um banheiro pro iFood? Como é que você faz isso, tá ligado? É uma parada que é muito complicado, assim. E essa questão que eu falo de invisibilizar, né? A gente não olha pras condições que a galera que faz essas entregas estão e a gente ignora. Começa a reparar quando você vai no restaurante. Começa a reparar como é que é a condição dessa galera, onde é que eles ficam, como é que eles estão, como é que você estaria lá, como é que você estaria lá numa noite inteira de trabalho, como é que estaria com a qualidade de vida daquele cara, como é que ficaria a cabeça desses caras. Então, assim, é realmente muito complicado, né? Antes de continuar esse vídeo daqui, quero pedir pra você deixar o seu like, que você fortalece muito o meu trabalho. Não esquece de se inscrever. Mais de 50% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritos, então cada inscrito importa. A gente tá recomeçando os trabalhos, então preciso de você. E quero avisar que dia 16 de agosto, sábado, às 11 da manhã, na livraria Martins Fontes, que fica lá na Avenida Paulista, no número 509, a gente vai ter a sessão de autógrafos do meu livro. Eu estou lançando tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber, e vamos ter um encontro marcado, onde a gente vai poder se conhecer, se encontrar. Você pode comprar a sua cópia do livro, levar o seu livro para ser autografado, ou você também pode ir sem livro, não precisa comprar nada, pode ir lá só para dar um oi, só para pegar, dar um abraço, tirar uma foto. É um encontro pra gente se conhecer, conversar, tirar um abraço, trocar uma ideia. Então, se você gosta do meu trabalho, se você acompanha meu trabalho nos últimos anos, apareça por lá que eu quero conhecer você. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder comprar o meu livro e vou deixar mais informações do evento também. Espero por você. Massachusetts, no EUA, nos Estados Unidos, recentemente passou uma lei que faz o Uber pagar no mínimo R$ 32,50, R$ 177 reais por hora para os motoristas. Achei bacana. Mano, é um jeito de segurar um mínimo de qualidade de vida pro cara, né? O cara que tem um documentário chamado Vidas Entregues no YouTube sobre entregadores de comida. Pô, excelente indicação. Castrinho, morar na cidade grande e submeter esse tipo de subtrabalho ou buscar um emprego mais digno numa cidade pequena? Mas tem emprego pra todo mundo em cidade pequena? São Paulo são 20 milhões de trabalhadores, né? Então, assim... Estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas em São Paulo. Tem isso pra todo mundo em cidade pequena? Não sei. O mesmo levantamento mostra que 60% dos entregadores têm de 18 a 29 anos. 94% são homens e 43% se declaram pardos. Mais de 90% dependem exclusivamente dos aplicativos para viver. Mas só 28% contribuem para a previdência e arcam sozinhos com celular, combustível, manutenção da moto ou da bike. A jornada média, quase sempre diária, muito acima de 8 horas, pagando do próprio bolso até o isotônico para amenizar o calor. É isso, sim. Se você tem na sua empresa um filtro, se você tem na sua empresa um cafezinho, se você tem uma empresa, sabe, uma cagada remunerada, você tem isso, essa galera não tem, entendeu? Não tem. Realmente não entendo como gente que vive com 1.400. Velho, a galera é milagre, é dívida, né? A galera tá endividada, tá muito endividada. De trampo rápido, a regra da economia. Como chegamos até aqui? Há 7 anos, trabalhar por aplicativo era visto como um quebra-galho. Hoje, faz parte da engrenagem produtiva. Aquilo que eu falei, né? Hoje, a questão de aplicativo, a gig economy, né? A uberização dos trabalhos, ela deixou de ser, né, um bico, deixou de ser uma coisinha. Ela se tornou parte fundamental da economia brasileira, né? Então, quando a gente fala, quando tem aqueles rumores, estamos vivendo o pleno emprego. Cara, o pleno emprego, mas qual que é o pleno emprego? Quanto que tá ganhando quem tá no pleno emprego? Qual que é a condição de quem tá no pleno emprego, sabe? A gente não olha pra isso assim, tá todo mundo no pleno emprego? Mas a economia tá bem? A galera tá consumindo bem? Tá ganhando bem? Eu acho que não, porque as pessoas estão se fudendo pra trabalhar. Estão se fudendo pra trabalhar. É isso. Há 7 anos de trabalho aplicativo, o IBGE contou mais 1,5 milhões de brasileiros plataformizados em 2022. Caraca! Dos quais 589 mil só entregavam comida e encomenda. Essa virada não veio do nada, desemprego alto, pelo menos há 7 anos, inflação que corrói o salário mínimo e a promessa de ser o próprio chefe empurram milhões para fora do crachá tradicional. Só que o que você faz do seu horário virou um relógio sem pausa, quando a remuneração cai centavo a centavo. A parceria que carrega o risco num CPF só. Pensa numa corrida de revezamento em que a plataforma segura o cronômetro e o trabalhador sozinho segura o bastão, a pista molhada e o custo do tombo. O relatório mostra que quase 70% atuam em uma única empresa, mas sem qualquer direito de empregado. Se a conta zerar depois de um acidente ou de um bloqueio do algoritmo afora, não há salário-doença nem indenização. É como alugar o próprio carro para a empresa, bancar a gasolina e ainda entregar o lucro limpo no fim do dia. A corrida média em São Paulo rende menos de R$ 6,50 ao entregador.
Segundo dados das próprias plataformas de entrega, para compensar o preço da gasolina, do pneu e do almoço, eles esticam a jornada até a madrugada. Não à toa, o Observatório Nacional de Segurança aponta que motociclistas respondem por quase 1/3 dos acidentes fatais no grande centro. Uma estatística que cresce à medida que o número de motofretistas aumenta. Ao break dos apps, a categoria pede na rua, desde março entregadores voltaram às paralisações, pedindo uma taxa mínima por entrega de até 4 km, 2,50 por quilômetro rodado, limite de 3 km para bike, seguro acidente e transparência na nota que define quem recebe quais corridas. Isso aqui é foda. Porque às vezes a sua comida veio uma merda, você dá a nota ruim, é pro entregador, não é nem pro restaurante, né? Nenhum desses pontos investe uma nova lei trabalhista, só transpõe para a área digital regras que já avaliam em outras profissões de risco. Regulamentar encarece o lanche ou repartir a conta. O governo federal ensaia uma proposta que cria a figura do trabalhador autônomo por plataforma, que define remuneração mínima por hora e que torna obrigatória a contribuição das empresas ao INSS. O valor guia que circulou em março era de R$ 32,90 por hora para motoristas. Entregadores ainda aguardam um parâmetro semelhante. E o que fica depois de clicar em confirmar pedido? Da próxima vez que o celular vibrar anunciando a entrega a caminho, vai lembrar que é uma pessoa real equilibrada, equilibrando tempo, combustível e às vezes o próprio prato vazio. Se o país normalizou a forma de quem traz comida, talvez esteja na hora de se perguntar como que a gente, que também usufrui desse trabalho e desses trabalhadores, pode se tornar aliados nessa luta. Como pressionar plataformas e governos para que essas pessoas sejam vistas. Aqui é um pouco desses paradoxos do capitalismo, né? Do momento que a gente vive, do capitalismo tardio, né? A condição dos entregadores que a gente hoje depende. Então, nosso lanche depende, nossa janta, nossa comida, ela é baixa, cara. Não adianta a gente, nossa, uma puta qualidade de vida. Mano, não era, entendeu? Não é uma qualidade alta, não é uma qualidade fácil, assim. A gente não pode ignorar o que tá acontecendo. É uma situação complicada, é uma crise generalizada. Acho que necessariamente vai funcionar com uma canetada do governo? Não sei. Nem sempre acho que a canetada do governo, ela funciona. Mas agora, nesse momento, a gente não tem... foda que o Brasil também não tem cultura da gorjeta. Mas a cultura do gorjeta americana, ela é terrível, você sabe, né? Que muitos... Tem um vídeo muito bom que circulou esses dias, do Stephen Colbert, onde ele fala sobre a cultura da gorjeta, né? Tem muitos trabalhadores dos Estados Unidos que eles vivem só de gorjeta. Que o salário dos caras é gorjeta. Imagina isso, seu salário ser gorjeta, que loucura. Então, assim, a gente tem que entender que a vida do trabalhador, mano, ela é muito puxada, sabe? Ela é muito puxada. E tem uma questão de direitos aí que deveria existir, sabe? Deveria existir, né? Tipo, não ter almoço grátis, não ter um espaço de segurança, não ter um lugar pra você poder tomar uma água legal, não ter uma comidinha, não ter, cara, um mínimo de um tratamento maneiro, sabe? Mas é quase como se a gente tratasse... É uma briga, assim, é muito louco, assim, como tá todo mundo brigando e a gente tá brigando entre nós, às vezes. Então, assim, o cara do restaurante, ele se tornou refém do iFood pra ganhar dinheiro, principalmente pós-pandemia, e aí ele depende disso, mas ele odeia o entregador, então ele trata o entregador que nem lixo. O entregador, ele precisa do restaurante porque ele precisa da entrega pra ganhar dinheiro. Então, como é que o cara faz, sabe? Então, assim, ele é tratado que nem como um estorvo dentro dos restaurantes, como nos espaços, é barrado por segurança. Pô, olha pra shopping, né? Eu pedalo, né? Vocês estão ligados que eu ando de bike. Então é muito comum eu ir pra shopping, eu ir pra alguns espaços de bike e parar minha bike junto com a galera do iFood, assim. Bicho, tu vê a condição que a galera tá ali fazendo entrega, é muito louco, entendeu? É muito louco. Você vê, assim, a condição que a rapaziada tá, a condição que a rapaziada tá tentando ter uma vida digna, assim. Porque ao fim do dia, o que eu acho que a gente precisa olhar e sempre lembrar, assim, e sempre ter em mente que o que todo mundo quer é dignidade. Se o cara tá entregando um bagulho no iFood, é porque, mano, ele quer ter um trabalho honesto, ele quer ganhar um dinheiro honesto, ele quer ter dignidade na vida dele, ele quer que eu trabalho de motoboy na rua e você não tem ajuda de nada. Total, mano. Total. Então, assim, é que nem o Uber que odeia passageiro que odeia o Uber. É muito... A gente tá lutando um contra o outro, mano. E essa rapaziada, assim, eles querem dignidade, assim. Eu evito ter estresse, assim, evito. Tem dia, às vezes, que, mano, tem... Pô, é óbvio, né? Outro dia eu tava com uma puta diarreia fudida aqui, tava passando mal. Fui internado no hospital. Pô, o entregador veio aqui, o cara não queria entregar minha caixa, né? Que era uma entrega de um parceiro. Mano, quase mandei o cara tomar no cu, né? Pô, queria pegar nome, CPF, não sei o que. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, me dá essa caixa que eu tô querendo cagar. Pelo amor de Deus, mandei o cara tomar no cu, peguei a caixa, entrei, o cara ficou puto.
Mas, mano, o cara tá quase me cagando na frente do maluco. Mas era um motivo de causa maior. Mas, assim, no fim do dia, o que a gente precisa olhar é que tá todo mundo buscando dignidade, tio. Tá todo mundo querendo qualidade de vida. Se o cara tá trabalhando num Uber, se o cara tá trabalhando numa moto, é porque esse cara, ele não quer tá roubando, ele não quer tá fazendo um crime, ele quer achar um trabalho digno. Muitas dessas pessoas, inclusive, são pessoas que se formaram em faculdade, são pessoas que tiveram outros cursos e acabaram não conseguindo viver na carreira delas e acabaram encontrando nessa gig economy, né, que é como a gente chama a cultura dos aplicativos, elas acabaram encontrando um jeito de existir ainda estando dentro do enquadramento da lei, do contrato social, do nosso acordo social, né, do contrato social das pessoas. Então eles querem isso. E quando a gente luta por respeito, por dignidade pra essa galera, a gente tem uma melhoria de qualidade nos nossos serviços. Essa que é a parada. Quando a gente acha que é normal é normal um trabalhador de shopping trabalhar 6 por 1 e ganhar 1.500 conto, é isso daí mesmo, tem mais que se fuder. Isso é uma queda de qualidade de serviço. Isso é uma queda de qualidade de serviço. Isso afeta nosso dia a dia. Isso afeta nossos serviços que a gente consome. E isso é complicado, cara. Isso é complicado, porque isso é ruim pra gente. Porque é o que a gente tá consumindo, é o que a gente tá comendo, é o que a gente tá vivendo. E a gente não sabe se a gente não vai parar lá outro dia, se a gente não vai acontecer essa mesma coisa com a gente. Então, a gente pelo menos lutar pela dignidade, a gente esperar, a gente cobrar. Porque assim, iFood é lucro milionário, gente. iFood é unicórnio, iFood é considerado uma empresa referência de startup, de tudo, ganha uma grana gigantesca. Gigantesca. Uber ganha uma grana gigantesca. Essa galera tem lucro milionário. Mas não abre mão de parte do lucro, velho. A galera não abre mão de parte do lucro, velho. Isso joga nas costas do consumidor tudo isso, mano. E a gente se fode. A gente se fode por causa disso. A gente se fode. Repara a qualidade. Isso é uma coisa que eu posso falar pra vocês, assim. Mesmo morando em São Paulo, mesmo falando que a qualidade de serviço de São Paulo é infinitamente superior a muitas outras cidades que eu visitei no Brasil, a qualidade de serviço de São Paulo decaiu. Decaiu. Mano, fala a última vez que você foi num restaurante, numa padoca, assim, e o atendente te atendeu sorrindo. Vai numa farmácia, fala. Quando foi a última vez que você foi numa farmácia, o cara da farmácia te atendeu sorrindo. Pergunta se o cara do iFood tá de bom humor, tá bem, tá feliz, tá sorrindo. Pô, e ainda tem que lidar, às vezes, com um cliente que é cuzão, que manda o cara subir, que xinga o cara, que esculacha, derruba a moto do cara, sabe? É assim, é a qualidade de serviços que estão fudendo a gente e estão tornando a gente doente, mano. Estão tornando a gente doente, assim, isso é bizarro. E a gente precisa começar a olhar pra isso daí, velho. Isso é foda, é foda, assim, entendeu? Acho que essa é a grande questão, assim. É muita coisa envolvida, é muita coisa que envolve a gente, que envolve o estresse que a gente vive, que envolve esse sentimento de ansiedade, essa piora na qualidade de vida que a gente tem visto nas grandes cidades. Mas, mano, a gente precisa começar a olhar disso daí com um mínimo de seriedade que a coisa precisa ser olhada, bicho. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem lá no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever tanto no Cortes do Castrinho como no Edson Castro Oficial também. Valeu!